Texto do nosso estudo de hoje, vamos começar a meditar na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua santa vontade, Pai. Esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós terminamos a carta de Paulo aos Coríntios, e aí, para seguir o próximo, nós achei por bem nós começarmos a carta aos Hebreus. Nós já tivemos aqui, no tempo que já estou aqui com os irmãos, falando de alguns pedaços da carta aos Hebreus, mas agora nós vamos pegar ela de ponta a ponta para nós entendermos. A carta aos Hebreus é uma carta que, para a teologia, é uma carta que tem uma série de questões que nos desafia, porque é uma carta que nós não sabemos quem é o autor, nós não sabemos quem são os destinatários, a gente não tem certeza de onde ela foi escrita, nem para onde ela foi mandada. Há uma grande discussão na carta aos Hebreus, principalmente por causa de um herege lá dos primeiros séculos, que ele começou a usar um texto, se não me engano, de Hebreus 6, quando ele fala que é impossível renovar aqueles que abandonaram a fé, e esse texto foi usado para expulsar pessoas da igreja, porque naqueles tempos de perseguição, pessoas que não resistiram às perseguições e acabaram, mesmo que não de coração, mas por medo, acabaram negando a fé. Baseado nisso, o grupo desses sectários, eles proibiam de retornar à igreja. Depois que eles demonstravam arrependimento, eles eram proibidos por causa disso. E por conta disso, mesmo por volta dos séculos 2, 3 e 4 ali, muitas pessoas viveram essa controvérsia em carta aos Hebreus. Então, no século 3, 4, às vezes, alguns deixavam um pouco Hebreus de fora. Apesar disso, Hebreus foi muito aceito pela igreja já no primeiro século. E no segundo século, nós temos relatos do que nós chamamos na teologia de pais da igreja, que eram discípulos dos apóstolos, eram homens que tinham aprendido o evangelho diretamente dos apóstolos. Eles não tinham visto a Cristo como os apóstolos, não eram contemporâneos dele, mas foram ensinados por ele. Então, discípulos dos apóstolos citam a carta aos Hebreus já no primeiro e segundo século, entre o ano 90 e o ano 100 e alguma coisa. Então a carta já era plenamente aceita na igreja primitiva no primeiro século. Segundo e terceiro século também muitos a recebem com gratidão, e no quarto século, terceiro ou quarto século, os concílios já confirmaram como parte do Novo Testamento. Mas houve grande discussão, mas o principal é que por muito tempo se achou que a carta aos Hebreus era uma carta de Paulo. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Mas aí as pessoas atribuem a Paulo 14, colocando a carta de Hebreus nas contas. Então, se você talvez ouviu a pregação de pastor lá das antigas, sabe, que o pessoal que se formou lá antes dos anos 80, talvez você tenha ouvido uma pregação de chamar Hebreus de carta de Paulo. Isso não é porque ele não estudou, é porque essa reafirmação, ela vem dos anos 80 para cá, onde eles bateram o martelo do consenso teológico. E quando eu falo consenso, a gente tem que ter uma ideia certa, porque consenso não quer dizer que é pura verdade, mas é o que todos aceitam mais fortemente
que Hebreus não é uma carta de Paulo. Por quê? Isso é uma questão que a gente chama de alta crítica. Analisando a carta aos Hebreus, ela tem a teologia de Paulo. Por isso o pessoal dizia que era de Paulo. Mas em nenhum dos escritos de Paulo nós temos um escrito anônimo, onde ele não citasse o seu nome como autor, não assinasse a carta, ou mesmo não afirmasse o seu apostolado. E Hebreus não tem nenhuma citação disso. Então, Paulo, em todos os escritos, ele coloca a sua autoria. Por quê? Porque era natural o escrito do Novo Testamento ser aceito por ser escrito dos apóstolos. Então, a autoria dele sempre está lá. E em Hebreus não está. E aí, tirando mais alguns detalhes que são assim, minúcios da teologia, que os irmãos não vão conseguir pegar muito bem, ou se eu falar direitinho, vocês ainda não vão se lembrar disso depois. Mas tem algumas minúcias, alguns detalhes na forma de escrita, na forma, o vocabulário, o tipo do uso do grego, que difere do apóstolo Paulo. Chegou ao ponto de alguns estudiosos trazer trazer uma hipótese de que Hebreus teria sido uma carta de Paulo aos judeus, Hebreu é o termo para judeu, só que mais anterior, porque judeu seria só descendente da tribo de Judá. Como foi a única tribo que ficou praticamente, então os filhos de Israel passaram a ser chamados judeus. Só que antes de ser judeus, eles eram israelitas, que é o pai de Judá, e antes de ser israelitas, Abraão era hebreu. Então a origem é hebreia. Então por isso a carta aos Hebreus, carta para os judeus. Então Paulo teria escrito essa carta, como estudiosos levantam, em aramaico, que é a língua da região, e depois a hipótese é que Lucas pega o escrito de Paulo e traduz para o grego, para que ela pudesse ser lida pelos gregos também. Não, mas tudo isso são o que? Hipóteses. A hipótese que nós sabemos é que nós não podemos atribuir a autoria paulina por causa dessas diferenças. O termo Hebreus ele não aparece em lugar nenhum na carta, então o título também foi dado posteriormente. O que nós entendemos é que a carta foi escrita para gente que conheceu profundamente a lei judaica, conheceu profundamente o sacerdócio, o templo, os sacrifícios, os rituais, tudo isso era muito conhecido, porque ele é citado constantemente, mais de 30 vezes, de forma direta ou indireta, é citado textos do Antigo Testamento aqui em Hebreus, fazendo a comparação entre eles. E aí talvez venha a pergunta, por que uma carta que não sabe direito quem foi que escreveu, não sabe para quem foi, não sabe de onde foi escrita, não sabe a data, porque a gente tem uma aproximação por uma série de hipóteses, mas não tem uma data prevista exata. Por que ela está na Bíblia? É porque o assunto que ela fala, o que está escrito, a teologia que ele expressa, ela é de suma importância. E porque a igreja primitiva, já no primeiro século, reconheceu Hebreus como parte do Novo Testamento, do Escrito Divino. Muitos levantam quem poderia ser o autor. Com certeza alguém diretamente ligado a Paulo, porque traz todo o ensino paulino, mas alguém que não colocou o seu nome. E aí tem muitas hipóteses. A mais assim, a que mais me chama a atenção é quando o pessoal fala que Hebreus poderia ter sido escrito por uma mulher. Alguns levantam o nome de Priscila, do casal Priscila e Áquila, que foram companheiros de Paulo, e aí justifica que poderia ter sido Priscila. E a questão é que, devido a ser uma mulher, ela não coloca o nome, porque naquela época não era recebida. Então achei interessante, mas a gente não pode dizer mais que outros. Alguns levantam o nome de Apolo, por exemplo, outros levantam Tito, e entre outros companheiros de Paulo ali, que conheciam muito bem a teologia e poderiam ter produzido material. Mas o que nós temos de certeza, ela foi escrita no primeiro século, na segunda metade do primeiro século, antes do ano 98, porque em 98 era citado, se não me engano, por Clemente de Roma, e depois da destruição do templo, porque o assunto da ideia é que já não existe mais o templo. Então o templo que foi destruído ali por volta do ano 50 para 70, então depois que caiu tudo aquilo. Então ali alguma coisa entre 68 e 70
apresenta alguns dados da primeira metade da década de 80, então entre 80 e 85 do primeiro século. Então algo recente, não das primeiras escritas, nem da última, né? João escreveu o Apocalipse em 95 para 98, mas já havia naturalidade. E muito importante, o assunto é entender que os hebreus, eles estavam ali cristãos, já tinham aceitado o Evangelho, mas eles tinham esmurecido da fé. Esmurecido por quê? Talvez a gente pense, muitas perseguições, muita dificuldade, mas o que o autor chama a atenção constantemente no texto, não são as dificuldades, mas justamente as facilidades que fizeram hebreus esmurecer da fé. Então, como já não tinha mais perseguição, como eles passaram um período ali, talvez de mais de uma década, com uma paz e tranquilidade, eles meio que foram descansando. No sentido popular, eles foram ficando mole. Foram se acomodando. E aí, por isso, o autor de Hebreus ele chama a atenção deles justamente nisso. Por isso eu acho interessante quando nós estudar Hebreus. Porque esse contexto de facilidade do Evangelho é um contexto atual para nós. Então, nós vivemos um tempo em que o Evangelho é muito fácil de ser seguido. Nós não temos mais perseguições como se tinha anteriormente. A gente pode falar até 30 anos atrás, se gerava mais dificuldade ser cristão do que se gera agora. Ser cristão hoje está até meio na moda. Então, a gente tem tudo isso, a gente tem facilidade, a gente tem acesso à música, a gente tem acesso a livros, a gente tem acesso a pensadores, hoje em dia tem até humorista gospel. Então está muito bom, muito tranquilo, muito fácil. E talvez isso esteja aparecendo na igreja. Então, quando nós lemos Hebreus, ele nos traz justamente esse pensamento. Não é sem motivo que lá no capítulo 10 ele vai trazer o texto lá de Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então é um sinal que a igreja dos hebreus ali, ela estava assim, já estava tão tranquila, disse, não vou hoje não, deixa para amanhã, não tem problema. Porque no primeiro século, quando havia perseguição, as perseguições de Nero, Domiciano, entre outros, havia uma urgência de servir a Deus. Havia uma urgência de ouvir a palavra de Deus. Porque cada oportunidade perdida poderia ser a última. Mas quando ele não é mais a última, nós nos perdemos. E é o que acontece hoje parece comum. A gente não dá mais valor a um dia de ceia na igreja. Hoje não dá, no mês que vem eu tomo. A gente não dá mais valor a um dia de culto. Ele não é mais tão essencial, as coisas vão passando, a gente vai ficando pobre. Introduzindo aqui, a carta aos Hebreus, ele vem quase como se não fosse uma carta, porque se você olhar todas as cartas do Novo Testamento, elas têm uma abertura, tipo Paulo, apóstolo Cristo, meu irmão Timóteo, então ele tem, como se escreve uma carta de fulano para ciclano, então dá um endereçamento. Geralmente era comum nas epístolas, como é chamado, haver uma introdução, uma saudação, uma graça, uma bênção que era colocada ali, assim como terminava também com uma bênção que era dada pelo autor para os receptores. Então, alguns chegam a levantar que talvez Hebreus ele não tenha sido criado como uma carta, porque ele parece muito também como um tratado teológico. Alguns dizem que a estrutura de Hebreus se assemelha muito à estrutura do sermão, de uma pregação. Agora pensa assim, que uma pregação com 13 capítulos, o sujeito pregava muito, é muita coisa. Eu me lembro que o professor meu brincando com a hipótese de Hebreus ter sido escrito por Priscila, Priscila e Áquila, ele cita dizendo, olha bem, você chega lá no final, ele fala assim, você veja, depois de 13 capítulos escrevendo, você veja que eu tentei falar resumidamente. Aí então ele brinca, que Priscila foi falar, ela falou, depois falou, não, só falou um pouquinho. Mas se parece muito a escritura com um sermão. Então, quando iniciamos, a gente vê a leitura do versículo 1, ele já começa no assunto. Ele não dá salvação, ele não fala de ninguém, ele já começa no assunto. Ele começa dizendo, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O texto que nós lemos, a introdução, é importante nós meditarmos nele, porque ele traz um resumo praticamente do livro.
ele aponta o assunto que o livro vai tratar durante todos os seus capítulos. E a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte, versículo 1 e 2, e depois os versículos 3 e 4, a segunda parte. Versículo 3 e 4, ele vai ser um qualificante da pessoa de Cristo. Mas o versículo 1 e 2, ele dá a tonalidade da palavra de Deus aos seus servos, no caso, aos hebreus. Então, quando ele começa aqui, a primeira coisa é ele estar fazendo uma equiparação. A gente tem que entender porque a falta de entendimento nesse detalhe aqui fez muitas vezes as pessoas entrarem no tratamento da palavra de Deus que ele é errado. É aquele pensamento de que o tempo do Antigo Testamento passou. E as pessoas, a gente no meio evangélico, que trata como se o Antigo Testamento ele não tivesse valor para nós hoje. E é um erro de interpretação bíblica, que muitas vezes é cultivado. Então, quando a gente lê Hebreus, a gente tem que ter isso em mente. Porque senão as pessoas podem dizer, olha, Deus falou antes com os profetas, agora já não tem mais profeta. Não, ele não está falando isso. Ele está fazendo uma equiparação. Ele diz, no passado, quando eram seus pais, lembra? Ele está falando para judeus aqui. Então, aos pais, ele está falando dos antecessores, ele está falando dos antepassados dos judeus. Para um judeu ali no primeiro século, quando ele falava aos seus pais, a quem ele se referia? A ideia já batia certo na mente dele. Porque ele está falando quem? Ele está falando dos profetas, ele está falando dos patriarcas, ele vai se lembrar de Davi, ele vai se lembrar de Josué, ele vai se lembrar dos juízes, Gideão, Jefté, entre outros, onde Deus se manifestou. Ele vai se lembrar de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu. Deus falou através dos profetas aos homens do seu tempo. Ele vai se lembrar a palavra de Deus que Moisés recebeu no monte e falava ao povo. Ele vai se lembrar da palavra de Deus que Elias proferia diante do povo, confrontando o rei Acabe. Ele vai se lembrar de cada um dos profetas e como é que os profetas começavam a falar, trazer a mensagem ao povo. Ele chegava e dizia, olha, assim diz o Senhor. O profeta não chegava, gente, me dá um pouco de atenção. Ele chegava lá no meio, metia o pé e dizia, assim diz o Senhor, e proferia a palavra. E aqui o autor está chamando justamente a atenção para isso. Ele diz, olha, Deus falou aos nossos antepassados através dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Revelação, como falou com Moisés face a face, mensagens entregues, através de homens, visões, sentimentos, muita coisa foi dada e de muitas maneiras e muitas vezes. Nós temos aí no Antigo Testamento 39 livros de vários autores diferentes, uma diferença de tempo grandiosa, Eu não vou precisar aqui do Antigo Testamento separado, mas a gente tem a ideia, a Bíblia, que são 66 livros, vários autores, mais de 1500 anos de diferença entre o primeiro e o último autor, mas que falam a mesma coisa, a mesma direção, apresentando o mesmo projeto, o mesmo propósito de Deus. Então, esse muitas vezes e de muitas maneiras se encaixa perfeitamente na história de Israel, na história do Antigo Testamento. Então, Deus falou, Ele não está negando que falou, Ele não está dizendo que agora já acabou, mas Ele está dizendo, assim como Deus falou aos pais, através dos profetas, Ele vai reunir todo o Antigo Testamento, Pentateuco, os livros de Moisés, os profetas, os salmos, os livros históricos, todos eles reunidos, a Torá como um todo reunido. Deus falou, mas nesses últimos dias, e aí ele se refere aos seus dias, mas vem para nós também, quando a Bíblia fala últimos dias, é todo o período que começou com Jesus, lá no ano zero, nosso calendário, seria no ano zero do nosso calendário, e vem até hoje. Então a gente está vivendo nos últimos dias. Lá começou os últimos dias, mas ainda estamos nos últimos dias. Então, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Agora olha que interessante, o autor de Hebreus ele escreve a carta, e eu creio que quando os autores, essa ideia que nós temos quando estudamos o Novo Testamento, quando os autores do Novo Testamento eles escrevem, eles sabem que é a palavra de Deus aquilo que
Eles têm plena consciência disso. Mas eles ainda não tinham em mente como isso ia ficar fechado no Novo Testamento, assim como foi fechado no Antigo Testamento. Se você pegar os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos outros, os profetas estavam escrevendo, entregando como palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que na mente deles eles não tinham convicção de que aquilo ia ficar parado e registrado, colocado, vamos dizer assim, encadernado no sentido visual da coisa, e as pessoas continuariam recorrendo àquilo pelos séculos. Eles tinham consciência que a palavra deles permaneceria, mas eles não tinham consciência que a gente ia ter hoje um livro na mão e está tudo isso junto para que a gente pudesse consultar. Isso aí não ia passar pela cabeça, né? Então, aqui ele está dizendo que nesses últimos dias ele falou através do Filho. E está falando através do Filho o quê? Se a gente pegar a comparação do primeiro versículo, ele está falando através do Filho muitas vezes e de muitas maneiras. Então, através daqueles que registraram, os profetas, os apóstolos e evangelistas, que registraram lá nos evangelhos as palavras de Cristo, o seu ensinamento, através de pessoas como Paulo, como Lucas, como Pedro, como Tiago, como João, que registraram aquilo que aprenderam dele, através de João escrevendo o Apocalipse, uma visão que ele recebeu depois para falar a respeito das coisas dos últimos tempos. São várias maneiras e através de várias pessoas. Então aqui, versículo 1 e 2, ele compara o Antigo Testamento para nós hoje que já vemos com o Novo Testamento. Então ele diz, olha, nós temos aqui, isso é a Bíblia. Eles não tinham essa palavra lá, mas era a respeito disso que eles estavam se referindo. Assim como Deus falou aos israelitas por muito tempo, até compor todo o Antigo Testamento, adorar, assim ele fala à igreja hoje através dos seus céus, através das palavras de Cristo e os seus ensinamentos que estão entre nós. Então, a revelação de Deus, ela se completa em Cristo. E eu tenho que lembrar os irmãos no sentido contrário do autor. Porque para quem o autor está falando? Ele está falando a judeus. Então está dizendo, olha, isso que nós temos aqui é de igual importância àquilo que vocês tinham com o Antigo Testamento. Os dois têm que ser juntados. Só que hoje a gente tem que pensar já na nova perspectiva. O que nós temos aqui no Novo Testamento é o Filho falando para nós, muitas vezes e de muitas maneiras. A gente tem que entender que o que o Hebreus traz é que o Filho ele tem completado tudo. Então hoje a gente não tem nova revelação. A revelação vai estar em Cristo. Por isso tudo que a gente tem no Novo Testamento, ele foi composto no primeiro século. Nada foi escrito depois do ano 100. Não existe pedaço no Novo Testamento que for escrito depois do ano 100. Tudo foi escrito no primeiro século, por testemunhas oculares daquilo que estava acontecendo. É gente que viu, então escreveu sobre Jesus, ou então que registrou as memórias de quem viu. Quem pega, por exemplo, Marcos, não era apóstolo, né? Não tem lá apóstolo Marcos. Já procurou lá os 12? Não tem Marcos. Então por que ele escreveu o Evangelho? Quando nós vamos pesquisar Marcos, ele escreve o Evangelho de Marcos baseado na história de Pedro. Então por isso que o Marcos é um Evangelho que o foco dele é muito mais para gentios, o povo ali. Expressão, Pedro conta e Marcos registra. Ele é o compilador, mas a memória é de Pedro, né? Então, Mateus escreve aquilo que viu, João escreve aquilo que viu, Marcos escreve aquilo que Pedro viu, e Lucas, que foi quem escreveu por último, ele pega tudo aquilo que já tinha registrado e faz um almanaque, a compilação de tudo. Então Lucas ele é um historiador. Ele pega das fontes primárias e registra o Evangelho. Por isso que o Evangelho de Lucas ele é maior. E Lucas ele não registra só o Evangelho, porque Lucas ele registra o Evangelho e o livro de Atos. Era um livro só. Já pegou aqueles livros grandes que tem
assim, parte 1 e parte 2. Lucas, quando escreveu, ele escreveu o Evangelho como a parte 1 e o livro de Atos como a parte 2. Então eles são a mesma coisa, só que dividido em parte 1 e parte 2, porque não cabia tudo num pergaminho só. Então Lucas é o compilador. Então ele diz: o Filho revelou tudo. Então hoje o que é que nós temos? A revelação de Cristo. Não existe nova revelação. Se eu começar com o negócio de nova revelação, o que é que o nosso entendimento ele traz? Um dos sinais de uma seita, então, de um grupo que ele não é uma igreja cristã, às vezes ele pode até parecer, um dos sinais de uma seita é que ele tem uma revelação diferente da Escritura, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que foi criada posteriormente. Então, se tem isso como base para aquilo que se fazem, é um dos sinais, não é, quer dizer, mas é um dos sinais que é uma seita e não uma igreja. Aqui o autor de Hebreus ele fala que agora nós ouvimos do Filho, e ele vai explicar a quem o Pai constituiu, segunda parte do versículo 2, como herdeiro de todas as coisas, e que ele bota bem fez o universo. Então, assim como os profetas eles tinham poder, agora o Filho ele é constituído. Ele vem mostrar que Deus ele estabelece Cristo como o final da revelação. Ele é, como a gente lê lá em Colossenses, a imagem de Deus invisível. Ele é a revelação final de Deus. Então tudo que tem no Novo Testamento, apesar de ser a expansão, né, Paulo escreveu já não somente aquilo que Cristo disse, mas é o ensino de Cristo. O autor de Hebreus vê muito bem isso. Então quando ele começa apresentando, em vez de dizer como os profetas, Deus diz, agora esses dois versículos ele está dizendo, o Filho diz. Você vê que ele não usa aqui o termo nem Jesus, que era o nome comum, nem Cristo, que é o título messiânico, mas ele fala o Filho. Então ele está dizendo, eis que o Filho diz. Então Hebreus ele vem trazendo a mensagem dizendo revelação do Filho de Deus. Então, a primeira coisa, destinação é mostrar que a mensagem de Cristo é equivalente ao Antigo Testamento e ainda superior ao que ele vai passar todos os 13 capítulos demonstrando. Segundo, versículos 3 e 4, a comparação, a qualificação de Cristo, né, conforme nós lemos lá em Colossenses no começo. Versículo 3: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, aquele que foi constituído, ele é o resplendor da glória. O que é que significa essa palavra, resplendor? Quem sabe? Chuta aí. Vocês têm que ler a Bíblia e pegando essas coisas. Que representa a glória? Em certo sentido, é isso. Mas só certo sentido, porque pega só um pouquinho do significado. Aqui, quando ele usa o termo resplendor, né, talvez você tenha ouvido, acho que a cultura antiga, principalmente lá no Nordeste, tinha isso nas imagens que se fazia, né? O resplendor era aquela peça brilhosa que se colocava por cima da cabeça. Já viu aquelas imagens? Santo tem um negócio parecendo um leque brilhoso assim por cima, chamava aquele resplendor. Então, o resplendor quer dizer é a manifestação. Então ele representa, mas não só representa, ele é. Só que ele é visível, por isso que o representar faz sentido. É tipo assim, a glória de Deus, ela existe, todo bom judeu sabia disso, conhecia a história de Moisés, conhecia a história do rosto que brilhava por causa da glória, conhecia que ninguém podia viver, conhecia lá Isaías 6 que falava que ele iria morrer porque viu a Deus. Mas aí ele fala que Cristo é o resplendor, então Cristo é a manifestação, é onde nós podemos ver a glória de Deus. Não, é manifestação. Então, se fala da sabedoria de Deus, se ouvir dos lábios de Cristo. Se fala do poder de Deus, via manifestando na pessoa de Cristo, os milagres que ele fazia, o poder da sua palavra.
Então ele é a manifestação. Então ele é o resplendor da glória. Então é aquilo que vai mostrar a glória para nós. É como pegar aquilo que é invisível e transformar em alguma coisa visível. Então ele é o resplendor da glória, a manifestação. Segundo, ele é a expressão exata do seu ser. Isso aqui é muito bem colocado nos evangelhos, quando os discípulos perguntam: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Cristo responde para eles? Hã? Eu e o Pai somos juntos. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele é a expressão exata do ser de Deus. É uma construção necessária aqui de exaltação de Cristo. Então ele é a manifestação, o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas ainda, ele vai colocar aqui, logo depois da vírgula aí, da segunda vírgula: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui nos remete lá para João 1. O que é que João escreve? No princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João ele vem trazer para nós e dizer: olha, ele estava lá na criação, ele não vem depois, ele é Deus. Então quando ele fala aqui que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, quer dizer que tudo acontece, ele tem todo o poder. O Filho é a manifestação do poder de Deus. Ele tem o poder e ele sustenta todas as coisas. Ele tem o poder de fazer tudo. Esses dias eu me mandaram, não sei se era um bispo, alguém lá no vídeo, falando sobre a ressurreição de Cristo. E aí o pessoal destacou ele falando da ressurreição de Cristo. E aí ele teve a audácia de dizer que Cristo ressuscitou porque a igreja autorizou. Então tem algumas manifestações, as pessoas não entendem. No primeiro século houve muita heresia, as pessoas dizendo que Cristo não era Deus. Essa foi a primeira coisa que vinha, era a negação da divindade de Cristo. E há muita gente que acha que quando vê a morte de Cristo, aí vê lá as palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Fica naquele sentimento que Cristo morreu, ele fala, e Deus ressuscitou, só que não no sentido do poder de Deus, mas no sentido de como se Deus tivesse que vir para ressuscitar Cristo. Só que ele mesmo diz que ele entrega a vida e ele mesmo pega de volta. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que o autor de Deus quer dizer é que ninguém precisa fazer nada por Cristo, ele tem poder para fazer tudo. Ele é o próprio Deus. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Terceiro, ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, primeiro, ele purificou os nossos pecados. Isso é a obra sacerdotal de Cristo. Esse vai ser mais detalhado lá no capítulo 9 até o capítulo 10, entre o capítulo 9 e o capítulo 10. O autor vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, Cristo, ele purifica os nossos pecados. Ele é a purificação, ele cumpre tudo. E Cristo, ele se assenta à direita da majestade de Deus nas alturas. Quer dizer, aqui está falando do governo de Cristo. É o Cristo exaltado e glorificado. Nós encontramos isso lá em Apocalipse. O Cordeiro, como tem sido morto, tomou o livro da mão daquele que se assenta no trono. É o poder. Então, ele não só cumpriu tudo o que precisava para nos purificar e nos libertar, como agora ele se assenta à direita de Deus e governa sobre nós. E aí ele termina o versículo 4 com um tema que vai ser muito batido na carta aos Hebreus: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui eu vou comentar brevemente, porque a gente ainda vai voltar nesse assunto não muito longe aqui nos próximos estudos, mas havia um consenso entre os historiadores que os judeus eles tinham um apego muito grande à história de anjos. E não só os judeus, mas se a gente for pegar hoje, tem muito crente por aí que é muito fixado no negócio de anjo. O pessoal quer ver anjo, quer escutar como é que é o anjo é isso, quer saber nome, esse monte de coisa. Os judeus eles tinham essa fascinação. Mas aí se perde uma coisa: o nosso negócio hoje é Cristo.
E aqui ele vai destacar algo que vai ser recorrente em toda a carta: a superioridade de Cristo. E aqui ele já dá o primeiro sinal da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Não, especifica-se um pouquinho melhor. Essa. Olha, é porque os anjos no Velho Testamento, eles são os mensageiros de Deus. Então, por isso os judeus eram muito fixados. Por quê? Jacó botou com o anjo. O anjo anunciou a Maria. O anjo falou com Gideão. O anjo do Senhor é citado muitas vezes no Antigo Testamento. Lá em Isaías, o anjo. Anjos, querubins, serafins, a representação deles sobre a Arca da Aliança. Então, o anjo ele era um mensageiro. Então, era mais ou menos assim: tinha os profetas, traziam a mensagem de Deus, ele era recebido pelos judeus, mas os judeus tinham fascinação, porque se era um anjo, era como se a pessoa tivesse assim: nossa, eu fui premiado, porque não foi o profeta que veio falar comigo, veio um anjo direto falar comigo. Então o anjo era olhado como uma criatura assim, angelical, superior. Aí o autor de Hebreus ele tem que vir dizer: olha, só que Cristo é superior aos anjos. Os antigos receberam a palavra por anjo, mas a palavra de Cristo é superior à palavra dos anjos. Isso aqui era meio um pisar no calo do hebreu, que era muito fixado na antiga aliança. Esse aqui talvez seja o mesmo tipo de gente que estava junto com aqueles que estão citados lá em Paulo, em Corinto, em Gálatas, em outros lugares, que eles queriam exigir que os gentios se circuncidassem, observassem a lei, porque a lei foi entregue por anjos. O judeu tinha esse preceito de que a lei foi entregue por anjos. Então, você sabe que as tábuas dos 10 mandamentos falam que as primeiras pedras foram escritas pelo próprio Deus, que foram aquelas que Moisés quebrou quando ele desceu e viu o povo com o bezerro de ouro. E aí o texto fala que Moisés sobe de novo, e aí Deus diz: não, agora não vou dar mais não, você quebrou as primeiras, pega essas aí, já tinha as tábuas lá, Deus já tinha feito a rocha produzir, e aí você pega o martelo, o negócio, e você escreve. Eu vou editar e você escreve, eu não vou escrever mais não, você perdeu. É por isso que os judeus eles vão lá e pegam os pedaços das tábuas e guardam dentro da Arca da Aliança. É porque a Arca da Aliança ela continha as pedras, os pedaços das tábuas dos 10 mandamentos que tinham sido quebrados, um pote com maná, fizeram um pote de ouro, trancaram o maná e colocaram lá dentro, e o cajado de Arão que tinha florescido. Isso eram os produtos que tinham dentro da arca. Mas os judeus consideravam que aquela pedra ali, ela foi entregue por anjos. Deus escreveu, e no entendimento deles, isso é coisa lá dos rabinos judeus, que eles criavam essas histórias para fixar e tal. O pessoal aceitava isso como uma verdade absoluta, que era mais ou menos como se Deus tivesse escrito e um anjo veio descendo com aquelas tábuas da mão e entregou nas mãos de Moisés. Eles falavam que a lei foi entregue por anjos. O autor de Hebreus vai citar isso. Só que aí ele está dizendo aqui que a mensagem de Cristo é superior. Então, quando os judeus se negavam a aceitar aquilo que era ensinado a partir de Cristo pelos evangelistas, pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, e falava: mas a lei está escrita assim. Daí ele falava: não, mas o evangelho é assim. Talvez algum judeu levantasse: mas a lei foi entregue por anjos. Aí ele tem que dizer: mas Cristo é superior aos anjos. Se você hoje está baseado no negócio porque um anjo entregou para Moisés lá no passado, não sei quantas gerações para trás, agora você tem uma geração aqui da mensagem que foi entregue pelo próprio Filho aos seus discípulos, os quais estão transmitindo para você. Por que essa mensagem é menor do que aquela? Se esse que entregou a mensagem aqui, ele é maior do que aquele que entregou a mensagem lá. Então, é a exaltação de Cristo. Então, Cristo é superior. E é o que nós vamos ter aqui já demonstrado aqui. O autor vai trazer para nós esses primeiros versículos. Cristo é superior. Ele vai mostrar superior aos anjos, é o primeiro que ele fala. Mais à frente, superior aos sacerdotes, superior aos profetas,
superior ao templo, superior aos rituais, superior aos sacrifícios. Lembra que ele está falando aos judeus, então ele vai pegar tudo da lei, tudo o ritual, todo o negócio do céu. Isso aí teve valor, mas o tempo acabou. E por isso a mensagem de Deus é tão atual para nós hoje. Porque hoje nós temos a tendência de muitas vezes ficarmos presos no passado. Nas igrejas a pessoa, mas o fulano sempre fez assim, mas a gente pega muitas vezes coisas que são costumes e transforma isso quase como se fosse algo canônico, como se fosse revelação de Deus. E tem coisas que são simplesmente costumes nossos, que devem ser guardados como costume, mas a gente saber de onde vem esse costume. Eu costumo citar que eu tive acesso ao documento, tempo de seminário, eu pesquisei muita coisa, então eu vivia pesquisando muita coisa. Eu veio descobrir porque quando a gente estuda, a gente não estuda só a nossa denominação, né? A gente estuda só a igreja brasileira, a gente estuda todas as igrejas. E a gente encontra algumas questões, detalhes, por exemplo, como a Igreja Batista, por exemplo, o histórico da Igreja Batista, que ela não tem uma confissão definida. Mas aquilo que é base de doutrina da igreja, base de governo da Igreja Batista, ele diz que eles podem, em tempos de necessidade, adotar uma confissão. Então, hoje no Brasil, os batistas têm confissão. Mas a história não foi assim, eles não escolheram uma lá atrás para basear, igual nós escolhemos a confissão de Westminster lá em 1600, e nós trazemos a história sobre ela até hoje. Eles não têm isso, então eles vão adaptando, vão modificando. Mas, do mesmo modo, é um negócio que eu acho muito interessante, que eu descobri, lendo vários documentos, pesquisas, teses, etc., sobre os nossos irmãos da Assembleia. Tem vários detalhes, mas um que eu acho interessante é o seguinte: aquela ideia de que o crente tem que vestir manga comprida, lembra disso? Calça comprida, tem que estar tudo fechado, que não pode jogar futebol, que não pode acessar televisão. Esse da televisão é interessante, que eu achei o documento citando, eu não vou conseguir citar de cabeça, mas o cara citava quando foi a convenção, o ano que foi, em que a convenção reunida, ele determinou justamente para que os irmãos evitassem a televisão. E era lá por volta dos anos 50, que foi quando a televisão chegou no Brasil. Então a novidade, nessa novidade tem muita coisa. Se você lembrar lá dos anos 50, 60, você vê que a televisão brasileira ela trazia muita coisa assim revolucionária. Hoje o pessoal reclama da TV, fala de libertinagem na TV, mas quem viveu os anos 80, aqueles programas do Gugu no domingo de tarde, para todo mundo ver, sabe que antigamente a TV era muito pior do que hoje, em termos de ser explícito. E quem assistiu, eu lembro criança, quem assistiu, por exemplo, quando lançou a novela Pantanal, lá nos anos 80, a abertura da novela apareceu uma mulher nadando pelada na frente da televisão. Então hoje você não tem mais isso. Naquele tempo, por causa desse tipo de coisa, a liderança da igreja reunida falou: olha, nós vamos mandar uma carta de costumes para a igreja, para preservar a santidade dos irmãos, que eles é um termo de regra, eles se abstenham dessas coisas para poder evitar o malefício. Então, evitar o quê? Roupas curtas, porque você lembra, anos 70 foi a época dos hippies da minissaia, Você já viu as minissaias daquele tempo? O tamanho que era? Você já assistiu ao programa? O pessoal acha que hoje as mulheres usam roupa curta. As minissaias daquele tempo eram muito pior. Quando o pessoal lançou a minissaia, era um negócio assim. Aqueles costumes que vinham sendo colocados, eles apareciam. Então, para evitar esses costumes, eles criaram um código de conduta. Só que nos documentos estava escrito: para o bom funcionamento da igreja, nós determinamos o concílio assim que vai ser melhor se a igreja observar essas coisas. O problema é que, com o passar do tempo, as pessoas se esqueceram que era uma recomendação de liderança e começaram a tratar como se fosse princípio bíblico. E nunca foi um princípio bíblico. Foi criado pela liderança como código de conduta. E eles, quando criaram, sabiam disso, mas as pessoas não se esqueceram disso. O autor de Hebreus veio justamente dizer: lá no Antigo Testamento, isso aqui foi a conduta de vocês, mas o tempo dos sacrifícios, o tempo do templo, o tempo do sacerdócio passou. A nova dispensação, esse novo desdobramento da aliança, o novo funcionamento em Cristo Jesus agora é outro.
E Cristo é superior a todas essas coisas. Então, se a gente fosse dar um título para a carta aos Hebreus, seria a superioridade de Cristo em relação a tudo. Porque Cristo é tudo, é todos. Amém?